Oi, gente, boa noite. A gente vai para a nossa terceira aula sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Esse artigo que a gente está usando hoje é da Maria Silvia Maria Aparecida Vitorino. A gente vai seguir agora um PowerPoint que eu elaborei a respeito do artigo dela, né? Então, a gente vai relembrar o que é um projeto de pesquisa. É um documento e ele apresenta uma proposta de investigação. Por isso que se chama projeto. Ele não está pronto ainda. É um projeto que mostra para o leitor o que eu pretendo fazer. Eu preciso ser o mais claro possível para que o leitor compreenda para onde que eu quero ir, né? O que eu quero, para onde eu quero ir, quais vão ser as ferramentas utilizadas, né? E qual é a expectativa de desfecho, né? E a gente vai ter um esquema. Marconi e Lakatos são os teóricos mais utilizados para falar de metodologia de projeto de pesquisa. Então, assim, sempre que vocês precisarem falar sobre o que é um projeto de pesquisa, utilizem essa referência bibliográfica, né? Marconi e Lakatos. Então, a gente vai ter um mapeamento do processo investigativo, como que eu quero fazer esse processo, o que vai ter nesse processo. O projeto de pesquisa, ele ajuda o pesquisador a não se perder, né? E ele apresenta quais são os propósitos do projeto de pesquisa para aquele que vai ler, que é a comunidade acadêmica. Antes de eu começar, a gente vai ter o que eu vou pesquisar, o que eu quero pesquisar. Depois, por que eu quero pesquisar isso? E depois, como eu vou pesquisar? Essas três perguntas, elas vão dizer o que será pesquisar? A introdução, né? Eu vou explicar. Meu projeto de pesquisa é sobre um livro, esse livro é muito importante, blá, blá, blá. Por que eu quero pesquisar? Justificativa. Eu vou pesquisar o livro porque é um livro muito utilizado na rede pública de ensino, é um livro que vem sendo utilizado há 30 anos, é um livro que vem sendo sempre referência. Depois, como eu vou pesquisar vai ser a metodologia. Qual o método? Como que eu vou chegar nos resultados que eu quero? Quais são os elementos do projeto de pesquisa? O tema. Qual é o tema? Educação pública no Brasil. Problema. Dentro desse tema, eu vou ter que ter um problema. Como assim? Os alunos não estão aprendendo a ler e escrever na idade certa. Vejam como esse tema, esse problema, ele está dentro do tema que é educação pública no Brasil. Hipótese. Será que é porque os alunos não estão comendo direito? Será que é porque eu tenho que traçar uma hipótese do porquê que isso está acontecendo? Porque é a partir da hipótese que eu vou conseguir pensar na pesquisa, né? Se eu pensar que é porque eles não estão comendo direito, então eu vou fazer o quê? Vou ir para a parte de, na hora da pesquisa, falar sobre a alimentação deles, que não está sendo adequada, que eles só comem direito na escola, e aí, né? A justificativa vai justificar a sua pesquisa. É importante, né, no caso aqui, falando da pesquisa hipotética, né? Estou estudando a aprendizagem dos alunos no Brasil porque é um assunto que vem sendo importante há muitos anos e é uma realidade. A problema de aprendizagem no Brasil. Depois eu vou passar para os objetivos. Quais são os objetivos? Entender como os alunos estão aprendendo, entender por que há uma defasagem, pesquisar a respeito do tema, ler livros, né? São objetivos. Metodologia. Aí você vai escolher daquelas que eu falei na aula passada. Cronograma é opcional. Você vai colocar, por exemplo, se a minha pesquisa vai começar em agosto a setembro,
leitura de artigos científicos. Setembro a novembro, redação dos principais pontos elencados dos artigos científicos lidos. Dezembro, coleta de dados. Então, você vai colocando mês a mês, ou a cada 2 meses, o que você vai estar fazendo. E as referências. Note que eu não tenho aí conclusão. Por quê? Porque os resultados que eu obter, eles vão ser depois do projeto de pesquisa concluído. Vai ser quando o meu projeto de pesquisa tiver acontecido. Tema, problema e hipótese. Tema é um assunto geral de interesse. Problema é um recorte específico dentro desse tema, que vai ser a pergunta, como eu falei anteriormente. E a hipótese, ela precisa ser muito clara. Por exemplo, os alunos deixam de aprender se eles estiverem com problemas de alimentação, ou alunos que fazem mais exercícios aprendem melhor, ou alunos que fazem o dever de casa aprendem mais rápido do que os outros que não fazem. Justificativa. Você vai explicar o porquê que você está estudando aquilo e tem que ser relevante, né? Relevante é o quê? Tem que ser pertinente, importante. Não pode ser uma justificativa, por exemplo, assim, eu estou pesquisando se as pessoas gostam de suco de fruta ou de que suco. Por quê? Não sei. Tem que ter uma justificativa plausível. E o que é esse estado da arte? É assim, no momento que eu traçar a minha justificativa, é interessante eu trazer o que as pesquisas trazem no momento sobre aquele assunto. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre o estado da educação brasileira. Ao invés de eu pegar pesquisas que falem sobre isso há 20 anos atrás, eu saber como está hoje a educação brasileira para mim poder inventar uma pesquisa a partir disso. Objetivos da pesquisa. Tem, assim, um objetivo geral, que eu coloquei lá. Como saber por que os alunos não estão aprendendo direito. E aí vem objetivos específicos. O que eu vou fazer na minha pesquisa? Vamos supor, ler livros sobre o assunto, conversar com educadores, discutir dados, entregar papéis, formulários da pesquisa. E todos esses objetivos, eles têm que começar com o verbo no infinitivo. E assim, escrever, ler, fazer, sempre com um ER, AR no final. Por quê, Adriana? Não, porque é assim, não tem jeito. Metodologia, que eu já falei para vocês na aula passada. Tudo o que vocês precisam fazer é pensar como atingir aquele objetivo e entender qual é a metodologia que eu vou usar. Vai ser uma metodologia de análise de dados, vai ser de análise de números, vai ser de conversar com as pessoas. E aí isso tem que ficar explicado no projeto de pesquisa. E aí vocês vão ter que pensar no tipo de pesquisa, na amostragem. Amostragem é o quê? Quais são os dados? Como que vai ser a coleta desses dados? E de que forma vocês vão analisar esses dados? Amostragem define quem ou o que será pesquisado. Há uma população, são os professores, são os alunos. A amostra é uma parte desse universo. Conversei com 10 professores. Vamos conversar com diretores de 30 escolas diferentes. É isso. Para a coleta de dados, vocês têm que pensar no quê? Quais são as técnicas que vão ser utilizadas? Assim como a gente já falou na aula passada. Entrevista, questionário, observação, história de vida, fontes. Vocês vão usar livros, artigos, censos, né? Quais vão ser os dados utilizados?
Para análise de dados, pensar em como que essas análises vão se dar. Elas podem ser qualitativas ou quantitativas também. Eu posso fazer gráficos, tabelas, posso fazer uma categorização, uma tabulação, né? E aí entender de que maneira esses dados vão ser importantes para a minha pesquisa. Isso tudo, gente, esse projeto de pesquisa, eu não estou falando da análise ainda, mas do que você propõe fazer com os seus dados. É claro que na hora que você estiver fazendo a pesquisa, pode ser que as coisas saiam de maneira diferente. E aí é muito interessante, porque até isso é importante para a sua pesquisa, porque aí você vai falar, não, olha, a princípio eu pensei em fazer um gráfico em forma de pizza, mas no final das contas, trazer esses dados, discuti-los em formato de texto foi muito mais pertinente, por quê? Porque eu consegui aprender mais por causa disso, eu consegui entender melhor os dados por causa disso. Então, mesmo você mudando de ideia depois, explicar o que houve para a mudança dessa ideia é interessante para a sua pesquisa. E as considerações finais. O projeto de pesquisa deve ser claro e objetivo. Então, assim, você tem que explicar as coisas. Eu sempre penso nisso. Sempre explicar as coisas como se você estivesse explicando para uma criança. Um projeto de pesquisa, ele precisa ser claro, tá? O projeto de pesquisa deve ser fundamentado teoricamente. Já no projeto, você precisa saber quem você vai pesquisar. Quem eu digo assim, os teóricos que estão fundamentando a sua ideia, sabe? Você não pode fazer um projeto de pesquisa sem base alguma, deixando para apresentar os teóricos no futuro. Não. Você precisa já de antemão, no projeto, dizer quais são os teóricos os quais você está interessado em pesquisar e aqueles que você tem base para falar o que você está falando. E o projeto de pesquisa precisa ser planejado com metas. Qual é a minha meta? Eu quero ler um livro, fazer uma análise do livro e trazer os resultados. São as metas que eu tenho. Essas metas são os objetivos. O projeto de pesquisa, então, ele serve como guia para todo o processo investigativo. Todo o processo que eu vou fazer é o meu projeto de pesquisa que tem que ser a base. Ao final, você tem que trazer as referências. Como que é a referência? Primeiro nome, sobrenome. Assim, o nome da pessoa é Antônio, por exemplo, Carlos aqui, né? Gil. Gil, o último sobrenome vem em maiúsculo. Antônio C. Ponto. O nome do livro: Métodos e Técnicas em Pesquisa Social. Outra pessoa aqui, Marconi, é uma pessoa. Teria que ter um vírgula aqui e nome, ponto. Outra pessoa é Lacatos. Metodologia científica, tá? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês, ao vivo, uma elaboração de um projeto de pesquisa, tá? Para vocês entenderem como que faz. Eu vou tentar trazer assim ao vivo, montando, tentando não deixar muito complicado, mas fazendo com que vocês entendam como se faz, tá? A atividade da aula de hoje eu já tinha explicado na aula passada. Então, assim, é importante vocês darem uma olhada no que aconteceu na aula passada, porque eu tive interação das pessoas que estavam lá na aula e me fizeram perguntas. Então, o que é para fazer nessa atividade? Deixei explicado na aula passada, tá? Mas, de qualquer maneira, está escrito lá o que eu preciso de vocês. A ideia é elaborar, vou voltar aqui,
um problema, ok? A ideia da atividade é elaborar um problema, que vai ser a pergunta da pesquisa, ok? Fiquem com Deus. É isso por agora. E espero que vocês tenham uma boa ideia para fazer uma boa pergunta, tá legal? Até mais ver.